Este é o último bloco da nossa entrevista especial com o senador Humberto Costa, eleito pelo PT de Pernambuco. Senador, o senhor chegou ao primeiro mandato aqui no Senado, já com responsabilidades de veterano, liderança, negociando grandes votações para o governo. De onde vem essa responsabilidade? É do jeito que o senhor esperava? Qual é a diferença entre Câmara e Senado? Na verdade, a minha expectativa era poder chegar aqui ao Senado e começar a me familiarizar com as coisas, né, e devagarinho poder fazer o meu trabalho. Surpreendentemente, os meus pares, as nossas companheiras também da bancada do PT, houveram por bem me indicar para ser líder. Isso naturalmente tem a ver com a minha militância no PT de tantos anos. Eu sou fundador, sou dirigente nacional, mas também dessa experiência administrativa e legislativa que eu já tinha. E eu tenho procurado fazer esse trabalho, corresponder a essa expectativa e mudar um pouco o modelo de atuação da bancada do PT no Senado, que hoje ele é mais coletivo, ele é um trabalho mais partidário. Aqui se fala muito que cada senador é uma instituição. Nós estamos tentando fazer com que a instituição, no caso do PT, seja a bancada. Reformulamos a estrutura de organização da bancada e acho que hoje temos um nível de unidade bastante importante, né? E essa unidade é fundamental porque hoje nós vivemos um momento crítico da história do Brasil. Ou nós vamos avançar e tornar irreversíveis as conquistas que obtivemos ao longo desses últimos anos, ou corremos o risco de retroceder. Para isso é necessário muita conversa, muito diálogo, mas principalmente uma unidade política daquelas bancadas que exercem uma hegemonia aqui no Senado Federal. Em que área o senhor imagina que o Brasil corre o risco de retroceder? Eu acredito que a possibilidade do retrocesso hoje é pequena. O que nós precisamos é avançar. Por exemplo, precisamos avançar numa reforma tributária que faça com que o investimento no Brasil se torne cada vez mais fácil de ser feito. Precisamos desonerar o investimento, precisamos criar condições na área da infraestrutura para que o investimento se faça mais adequadamente. Precisamos, na verdade, fazer uma grande reforma tributária, ainda que ela possa ser feita por partes, para fazer com que os impedimentos, os obstáculos ao desenvolvimento do país sejam superados. Esse é um ponto. Um outro ponto é a reforma política, porque um país, para que ele possa crescer, se desenvolver, ele precisa ter estabilidade, e especialmente a estabilidade política. As mudanças que nós queremos fazer na estrutura política do país vão facilitar essa estabilidade e, ao mesmo tempo, vão aprofundar a democracia. O senhor falou que o Partido dos Trabalhadores hoje, pelo menos no Senado, tem atuado como uma bancada mais coesa. Já se chegou a um acordo sobre essa reforma política ideal? No caso do PT, nós já definimos alguns pontos que consideramos mais importantes. Entre eles o ponto do financiamento público de campanhas. Nós achamos que é a única maneira de nós darmos condição de igualdade a todas as correntes políticas do país para fazerem essa disputa. É a condição também para nós diminuirmos a influência do poder econômico na determinação da política do país e principalmente é uma maneira de se combater a corrupção, porque a grande maioria dos escândalos acontecidos na política do Brasil tem de alguma forma algo a ver com o tema do financiamento público, com o tema do financiamento eleitoral. Não é? O outro ponto é o ponto do voto proporcional em lista. Embora essa questão da lista ela possa ser flexibilizada, mas o voto proporcional com esse desenho da lista, ele permite não mais o voto nas pessoas, nos indivíduos, mas nos partidos, nas ideias, nos projetos. E isso é um avanço para a democracia no Brasil. E o brasileiro está pronto para votar nos partidos que ele percebe tão confuso, senador, em vez de votar nas pessoas? Acredito que sim, até porque com a implantação desse modelo, os partidos precisarão ter mais transparência, precisarão cumprir os compromissos que assumem nas eleições, porque aí nós vamos ter, sem dúvida, uma cobrança mais forte por parte dos eleitores. E onde esse modelo existe, o que nós sentimos é que a democracia tem sido aperfeiçoada,
porque ao invés de nós estarmos apostando, como hoje, em celebridades, em pessoas que são populares, mas que não têm a vocação política, tem dado a todos nós alguns dissabores. Eu acredito que com esse modelo nós vamos avançar mais. O senhor falou aqui que esse era um momento importante da história política do país e que o Brasil não podia correr o risco de deixar essas reformas para trás. Avançar com a reforma política e com a reforma tributária. As pessoas que acompanham política sabem que estas duas são pautas da agenda do Congresso há pelo menos 20 anos. E, no entanto, chegar-se a um consenso ou conseguir-se efetivamente uma votação de reforma política ou de uma reforma tributária, até hoje não tem sido... São metas que ainda não obtiveram êxito, vamos dizer, por parte dos governos. Dessa vez, o senhor acredita que vai ser diferente? Acredito que sim. Do ponto de vista da reforma tributária, porque a estrutura de tributos no Brasil hoje é um impedimento concreto a um projeto de desenvolvimento com mais fôlego do que o que nós temos hoje. Por exemplo, é impossível fazer o país avançar se nós não tivermos uma desoneração da folha de pagamentos, especialmente daquelas empresas que empregam mais mão de obra. Nós não temos como fazer com que o investimento se mantenha nos níveis atuais e avance se nós continuarmos tributando o investimento. Ou seja, as pessoas no Brasil, quando investem, elas começam a pagar impostos antes de produzirem. Coisas assim precisam ser mudadas. Como também do ponto de vista da reforma política. Esse modelo que aí está, de financiamento de campanha eleitoral, por exemplo, ele está fadado a produzir cada vez mais escândalos e, por mais avançada que seja a nossa democracia, eu acredito que ela não pode resistir à quantidade cada vez mais crescente de escândalos, porque obviamente que a corrupção eleitoral ela havia anteriormente, só que hoje ela é desvendada, porque os órgãos de fiscalização, o governo, a polícia, enfim... Imprensa também, né? Então, acho que nós precisamos adequar os costumes e a nossa cultura política a essa nova realidade do Brasil. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Humberto Costa, representante do PT, do Partido dos Trabalhadores e do Estado de Pernambuco, aqui no Senado. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada pela atenção e até a próxima.